Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única Igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, no Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. São Mateus 16:18. Está claro que existe um só Deus e existe uma só igreja, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus diz: edificarei a minha igreja no singular. Ele não disse: edificarei as minhas igrejas no plural. Está claro que Jesus Cristo fundou somente uma igreja. O católico deve amar e defender a Igreja Católica. A Igreja Católica é a nossa mãe, e o católico que não defende a Igreja Católica é um filho ingrato, é um filho que não ama a mãe, que não ama a Igreja Católica. O Papa Francisco é o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe outro Papa. Muitas pessoas estão xingando o Papa. Quem não gosta do Papa, reze por ele e cale a boca. Esses católicos que xingam o Papa de antipapa e anticristo têm o demônio na alma. Santa Catarina de Sena, na carta 28, número 4, diz: ainda que o Papa fosse um demônio encarnado, jamais devo levantar a cabeça contra ele. Santa Catarina de Sena, carta 28, número 4. Muitos católicos vivem na lama e xingam o Papa. É preciso rezar pelo Papa e calar a boca. Quem afirma que o Papa Francisco não é o sucessor de São Pedro está excomungado. Na Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870, diz: se alguém negar que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro no mesmo primado, seja excomungado. Constituição Dogmática Pastor Eternos, de 18 de julho de 1870. Estimado católico, vamos refletir sobre a admiração e amor devidos ao menino Jesus na manjedoura de Belém. No Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 16 diz: o menino deitado na manjedoura. Lucas 2,16. Prezado católico, aos olhos humanos, nada mais simples e menos próprio para excitar a admiração do que o menino Jesus deitado na pobre manjedoura. Repito, aos olhos humanos, nada mais simples e menos próprio para excitar a admiração do que o menino Jesus
deitado na pobre manjedoura. Jesus Cristo, Rei do céu e da terra, não estava deitado num berço de ouro, mas sim numa pobre manjedoura. Deus deitado numa manjedoura na pobre gruta de Belém. Ao menino Jesus não interessa as grandezas passageiras desse mundo, não interessa os aplausos dos homens. Jesus quer o nosso coração inteiro para Ele. Jesus, o menino Jesus, quer o nosso coração inteiro somente para Ele. Não quer o nosso coração dividido com as coisas caducas desse mundo passageiro. Prezado católico, mas aos olhos da fé, que maravilha, que objeto de inefável assombro! É muito difícil de explicar com palavras o menino Deus deitado numa manjedoura, numa gruta pobre, numa gruta úmida e escura. Prezado católico, o menino Jesus deitado na manjedoura de Belém, que parece tão pobre, é o Deus eterno. Repito, o menino deitado na manjedoura, que parece tão pobre, é o Deus eterno. Isso mesmo, o menino Jesus é o Deus eterno, o Deus que criou tudo com o seu poder, que move tudo com a sua força, que governa tudo com a sua sabedoria. Esse menino que está deitado numa manjedoura, que é amamentado e enfaixado por uma mulher, é o Deus que reina no alto dos céus e de que dependem todos os impérios. Ele é o Senhor de tudo e de todos, todos dependem dele. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz longe do menino Jesus, longe do seu amor. O menino Jesus é Deus, ele é admirável. Os pastores, cheios de amor, visitaram o menino Jesus na pobre gruta de Belém e depois, admirados, falaram dele para as pessoas, e essas pessoas ficaram maravilhadas. Conferir no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 18 e versículo 20. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores, e os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Lucas capítulo 2, versículo 18 e o versículo 20. Estimado católico, os reis magos também visitaram o menino Deus e ofereceram-lhe presentes na pobre gruta de Belém. Os reis magos prostraram por terra e homenagearam o menino Jesus. Conferir São Mateus, capítulo 2, versículo 11. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se,
o homenagearam. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. São Mateus, capítulo 2, versículo 11. Prezado católico, esse menino que está deitado na manjedoura, na pobre gruta de Belém, ainda não consegue falar, mas é a palavra eterna. Repito, esse menino que está deitado na manjedoura, na pobre gruta de Belém, ainda não consegue falar, mas é a palavra eterna. O menino Jesus, que está deitado na manjedoura, ainda não consegue caminhar, mas ilumina a todos com seu exemplo de santidade. Ele é o Deus admirável. O menino Jesus, deitado na pobre manjedoura, parece ignorância, mas ele é a sabedoria incriada. Ele parece fraco, mas é a onipotência, isto é, ele, o menino Deus, pode tudo. Ele é mais forte que todos os homens juntos, porque o menino Jesus é o Deus bendito e eterno. Ninguém nesse mundo, por rico, famoso e forte que seja, consegue vencer o menino da gruta de Belém. Estimado católico, o menino Jesus está deitado na manjedoura, mas conhece tudo, porque é onisciente. Nada foge dos seus olhos. Ele vê tudo, mesmo ali deitado na manjedoura, porque o menino Deus é onisciente. Ele é admirável, ele é Deus. Parece uma criatura qualquer, mas não é. O menino Jesus é Deus, e poucos hoje sabem disso, o ignoram completamente, estão atrás da carniça oferecida pelo mundo, desprezam a Deus para seguir o demônio. Muito triste o que está acontecendo no mundo. Milhões e milhões de pessoas abandonam a Deus, abandonam o menino Jesus para seguir o demônio. Monstruosa ingratidão, muito triste, tremenda rebeldia contra o menino Jesus. No Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 10 e 11 diz: ele, isto é, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Repito, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 10 e 11. Ele, isto é, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ingratidão total, maldade total contra Jesus Cristo,
nosso Deus e Salvador. Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 11. Estimado católico, Deus está deitado na manjedoura. Repito, Deus está deitado na manjedoura. Quis nascer durante a noite, no silêncio, longe do barulho, longe de todos, longe dos aplausos e das festas. Ele, o menino Jesus, é humilde, não é orgulhoso nem vaidoso. Se Jesus Cristo tivesse aparecido subitamente, homem feito, revestido de todo o seu poder e majestade, teríamos tremido diante dele e até receado aproximar-nos dele. Mas como ele veio à terra para que o amem e não para que o temam, toma a figura de uma criança, porque nada há mais amável do que uma criança, com a sua pureza e com a sua simplicidade, que cativam o coração, até o coração mais cruel. Estimado católico, nós amamos naturalmente as crianças, mas quanto mais devemos amar o menino Jesus, o mais formoso e o mais santo entre todos os meninos. O menino Jesus é Deus. Muitas pessoas não sabem disso. O menino Jesus é Deus. Não é uma criatura pecadora e cheia de defeitos. Aquele que ama o menino Jesus está no caminho da salvação, está no caminho da luz, no caminho certo que conduz ao céu. O nosso amor por Jesus deve ser verdadeiro, sincero e autêntico. Jesus não precisa do nosso amor. Repito, Jesus, nosso Deus e Salvador, não precisa do nosso amor, mas quer ser amado por nós. Aquele que não ama Jesus, ama o capeta, ama a carne e o mundo. Repito, aquele que não ama Jesus, ama o capeta, ama a carne e ama o mundo. Caríssimo católico, hoje, infelizmente, bilhões de pessoas estão desprezando a Jesus Cristo. Isso mesmo, o mundo possui quase 8 bilhões de pessoas. Mais de 5 bilhões de pessoas rejeitam o menino Deus, o menino Jesus, para prestarem culto às criaturas. Vivem na escuridão, vivem no vazio. O mundo está cheio de grupos que adoram tudo, menos o menino Jesus. Grupos que adoram a Satanás, grupos de pessoas que adoram a Pachamama na América do Sul, grupos de pessoas que adoram na Alemanha o órgão genital masculino. Infelizmente existe esse grupo na Alemanha, grupo que adora o ex-jogador Maradona na Argentina, Igreja Maradoniana, grupos
que adoram vacas na Índia, elefante na Tailândia, tigre na China e outros grupos adoram tudo, menos o menino Deus. Parece mentira, mas não é. Hoje existem grupos que adoram o demônio, adoram vacas, adoram tigres e outras coisas e desprezam o menino Deus. Deus não nos criou para isso, mas sim para adorá-lo. Deus nos criou para adorá-lo. Estamos aqui na terra para adorar a Jesus Cristo, para servi-lo com amor, dedicação e alegria. O nosso coração deve ser somente de Jesus. Não podemos trair o nosso Salvador. Em São Lucas 2,16 diz: o menino deitado na manjedoura. Estimado católico, Natal é nascimento de Jesus. Repito, Natal é nascimento de Jesus. Não podemos transformar o Santo Natal numa festa pagã. Devemos abrir o nosso coração para o Senhor, que nasceu para nos salvar. Quem despreza Jesus será desprezado por ele na hora do julgamento, após a morte. Ele dirá aos católicos ingratos: não vos conheço. Isso mesmo, não vos conheço. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 12. O menino Jesus nasceu para nos salvar e é desprezado por milhões de católicos que preferem as trevas, o pecado, a maldade e o inferno. Estimado católico, o Santo Natal não é tempo de troca de presente entre as pessoas, mas sim Jesus, o aniversariante, merece o nosso coração limpo pela confissão como presente. Jesus, o aniversariante, é desprezado por milhões de católicos. Isso é vergonhoso. Milhões e milhões de católicos no tempo de Natal, principalmente no dia do Natal, aproveita para dançar, para beber, para fazer bagunça, para fazer barulho e despreza abertamente o aniversariante do dia, que é o menino Deus. Caríssimo católico, conhecemos um pouco sobre a admiração e o amor devidos ao menino Jesus na manjedoura de Belém. Deus quer que o católico seja membro vivo da Santa Igreja. A Igreja não é sarcófago para conservar múmias. O católico só de nome não se salvará. Ninguém tem certeza absoluta da salvação da alma. O católico precisa viver santamente, precisa desprezar as coisas caducas desse mundo. Ele precisa iluminar com o seu exemplo de vida. O católico precisa ser sal da terra e luz do mundo, como ensina Jesus Cristo. Sabemos que a vida é curta, o tempo não espera. Devemos entesourar no céu agora
após a morte é impossível entesourar no céu. Não podemos perder tempo. É perigoso morrer de mãos vazias. É perigoso jogar as oportunidades fora. Jesus disse que a quem muito foi dado, muito será cobrado. São Pio X diz que o católico precisa ser membro vivo da Santa Igreja, não membro morto. É preciso acordar os católicos. O Papa Leão XIII diz que a covardia dos católicos fortalece os inimigos da Igreja. Conferir encíclica Sapientiae Christianae, número 18. Devemos lançar uma campanha mundial para acordar os católicos indiferentes, preguiçosos, apáticos e frouxos. Os inimigos estão invadindo tudo porque os católicos estão dormindo de braços cruzados. As religiões, as seitas odeiam a Igreja Católica, trabalham para destruir a Igreja Católica. Os católicos precisam acordar e amar a Igreja, defender a Igreja. É preciso acordar os católicos. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11 diz: já é hora de despertar. E na carta de São Paulo aos Efésios 5,14 diz: acorda tu que dormes. O católico frio, indiferente, apático, é grande inimigo da Igreja Católica. O pior inimigo da Igreja Católica é o católico apático, covarde e indiferente. É preciso lançar uma campanha mundial para acordar os católicos que estão dormindo nas garras de Satanás.